porque França, e porque nós voltamos para a Europa. No Japão, nós tínhamos alguns grupos específicos para fazer alguns projetos, sobretudo com os brasileiros japoneses, os latinos japoneses. A gente já transitava com os outros idiomas, né? Português, inglês, espanhol, francês em um certo nível, só o italiano que eu utilizava só para poder conversar com um italiano lá que tinha um bar e eu passava todo dia lá e falava oi, tudo bem e tal. Hoje são esses 5 idiomas de uma maneira intensa. Mas por que a França? Porque eu sentia a necessidade, sobretudo, de cuidar das minhas filhas, né, elas crescerem numa cultura muito mais próxima das nossas, né, porque a minha esposa é dos Estados Unidos e eu sou do Brasil, e além do mais, nós queríamos, eu sobretudo, trabalhar com refugiados e com o grupo dos muçulmanos. Isso nós fazemos também intensamente, de modo que isso não acontecia no Japão. Ora, o número de muçulmanos é mínimo, nós tínhamos algumas pessoas, havia uma reunião que eu desenvolvia, vamos conversar de Jesus, esse personagem na história fascinante, mas também extremamente controvertido, e as pessoas vinham, agnósticos, budistas, ateus, hindus, vinham muçulmanos, mas não na quantidade que nós temos e trabalhamos hoje na França. Então, por isso que eu migrei, né, para a França, alguns desses projetos que nós já desenvolvíamos. Mais uma vez, eu desenvolvia projetos dessa natureza já em Barcelona. Nos Estados Unidos, quando eu me casei com a minha esposa, a gente tinha grupos de multiculturalidade, nós usávamos as nossas ferramentas, né? Nós somos apaixonados, né, por psicologia, por filosofia, por história, né? Nós estamos vindo do mundo business também, então tudo isso era para simplesmente se imiscuir na sociedade, entrar na sociedade e salgar, né? Aquela história do sal fora do saleiro. O saleiro é a igreja. A gente tem que sair. A gente tem que botar o sal na panela e você come a carne e você não vê o sal, mas você sente o gosto da carne. Esse é um princípio muito simples, né? De modo que quando nós chegamos na França, a gente já trazia toda essa idiosincrasia, essa experiência cultural, e este foi o principal motivo. Todos esses idiomas que a gente navega intensamente, nós já conhecemos e já falávamos antes, toda a experiência que a gente tem do ponto de vista cultural, histórico, teológico, filosófico, então a gente usa intensamente num lugar extremamente secular, como nós sabemos, hoje considerado o 4º, 5º país mais ateísta do mundo. O Japão nos ajudou muito, é menos de 1% de cristãos no Japão. Nós estamos falando de uma França de 2% de protestantes, e conquanto haja 45% de católicos nominais, apenas 4% vão a uma igreja, e a maioria esmagadora depois, nós estamos falando basicamente de agnósticos, de ateus, aí 4, 6% nós temos muçulmanos, 2, 3% cristãos ortodoxos. Então, na realidade, até a história da igreja, vocês sabem que eu sou professor da história da igreja, Lyon é uma coisa fascinante, né? Tem aí o meu curso, e eu falo sobre a história da igreja, Irineu de Lyon, Policarpo, os 48 mártires que morreram, né, no ano 177, o Império Romano, Lugdunum, tudo isso, pelo amor de Deus, né? Poderia falar por horas, horas e horas, mas foi exatamente essa convergência que nos levou à França.